faz essas confusões aí e as questões quando a gente for fazer as nossas questões, né? Que a gente vai fazer uma revisão só com questão, quando eu for dar a próxima lei penal especial, aí vocês vão ver como é que isso eles ficam brincando com esses conceitos, entendeu? Então, essa violência física que vai desde das vias de fato até o feminicídio. Então, ó, aqui na violência psicológica, fica muito atento na violência psicológica, porque é justamente aqui na violência psicológica que eles costumam a trocar com a violência moral. Na violência moral, eu tenho os crimes contra a honra lá, a injúria, calúnia e difamação. Fica muito atento. Mas na violência psicológica, é que eu estou na violência psicológica. Né? Leitura aqui ó, da lei seca. Entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional, diminuição da autoestima. Muitas vezes, pessoal, essa violência psicológica, quando a gente observa os casos que chegam aqui na delegacia, né? Essa violência psicológica, às vezes, é tão, tão dolorosa quanto uma violência física. Por isso, a lei vem proteger essas formas de violência, tranquilo? Que lhe prejudica ou perturba o pleno desenvolvimento, que visa degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição quanto mais, insulto, chantagem, violência de sua intimidade, ridicularização, exploração, limitação do direito de ir e vir, qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica ou autodeterminação. Beleza? Essa técnica aqui, ó, de redação uma técnica de redação que a gente chama aqui de, a gente pode fazer aqui ó, uma interpretação analógica. Que é diferente, pessoal, de analogia. Isso aqui, ó, essa interpretação analógica, ela é possível, é uma técnica de redação da lei. Então, essa técnica de redação da lei, você percebe que o legislador ele começa a trazer alguns exemplos, né? Perseguição quanto mais, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração. E ele diz aqui, ó, ele termina assim, ó, qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica ou autodeterminação. É uma interpretação analógica. A gente pode ter outros meios aqui de violência psicológica, beleza? Isso é uma técnica de interpretação de redação dos tipos penais, tranquilo? É diferente de uma interpretação extensiva, que é diferente de analogia. Já expliquei isso em outra aula, não vou descer os detalhes, mas se tiver alguma dúvida, pode me perguntar aqui que eu explico novamente, beleza? Violência sexual, pessoal. Violência sexual é entendida como, essa violência sexual é entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, manter, participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação, uso da força, que a induz a comercializar ou a utilizar de qualquer outro modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer outro método contraceptivo, aquele sujeito que não queira que a mulher engravide, né, ou que force ela ao matrimônio ou à gravidez, todos esses direitos reprodutivos aqui da mulher, né, que force ao aborto, à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, o que limite ou anule os exercícios dos seus direitos sexuais e reprodutivos, beleza? Então fica muito atento nisso, porque vez ou outra aparece uma questão aqui perguntando que forma de violência é essa e ele dá um tipo de exemplo. Aqui está mais tranquilo, mas ó, quando chega aqui essa violência patrimonial, na violência moral, é que eles começam a confundir com aquela violência psicológica, beleza? A violência moral, patrimonial, entendida como qualquer conduta que figure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores ou direitos, recursos econômicos, incluindo destinados à satisfação de suas necessidades. Aqui, pessoal, muitas vezes, né, na prática policial aqui, que chega na delegacia,
a vítima, ela pede um auxílio, né? E a própria lei, ela dá ela permite que a Polícia Civil acompanhe a mulher até a sua residência, né? Ou até qualquer local para que ela tire os seus pertences pessoais, né? Acontece às vezes que o sujeito, ele, para proibir que ela desenvolva sua profissão, né? Ele faz a retenção de alguns desses objetos, né? Aqui também é comum, a chegar na delegacia, o sujeito que quebra o celular da vítima, né? Ele, o sujeito ele quebra o celular da vítima, o sujeito que pratica algum tipo de violência contra um, uma, um objeto que pertence ali à mulher no contexto da violência doméstica. Outro ponto aqui, pessoal, é as escusas absolutórias, né? Essas escusas absolutórias, previstas lá no artigo 183 do Código Penal, existia uma discussão muito grande doutrinária se essa escusa absolutória ela seria entendida aqui no contexto da violência patrimonial. Por quê, pessoal? Fique atento ao seguinte. Eu posso ser que eu incida a Lei Maria da Penha, pode ver a incidência da Lei Maria da Penha sem que não exista o crime, o respectivo crime lá tipificado no Código Penal. Então, eu posso ter a incidência da Lei Maria da Penha, ainda que não tenha uma conduta tipificada como crime. Tranquilo? Pode ser que exista uma violência patrimonial, né? Mas eu incida a Lei Maria da Penha, mas não tipifique no crime correspondente lá no Código Penal. Eu posso aplicar outros institutos da Lei Maria da Penha sem que possa ter havido crime no caso concreto. Beleza? Então, fica atento. E essa discussão da escusa absolutória queria se entender que para o sujeito que subtrai ali os valores, né, que subtrai algum tipo de valor do seu cônjuge, a escusa absolutória, uma das consequências jurídicas dela é a isenção de pena. Né? Quando o sujeito comete um crime sem violência ou grave ameaça, né, contra o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, desde que o crime não tenha violência ou grave ameaça, e seja um crime patrimonial, seja a isenção de pena. Né? E se estariam ali, e a discussão era, se o sujeito que subtrai ali, sem violência ou grave ameaça, o patrimônio do seu companheiro, né? Se nesse caso concreto incidir a lei, a escusa absolutória, ou se não, né? Se, por exemplo, não excederia ali essa isenção de pena. Aí, que a corrente majoritária, ela tem uma corrente minoritária que diz que no caso não vou aplicar a escusa absolutória, e aí estaria configurado o crime, mas a doutrina majoritária vai dizer o seguinte, ó, no parágrafo 3º, o legislador, por exemplo, no Estatuto do Idoso, né, quando ele diz que se a vítima tiver mais de 60 anos, no caso o idoso, né, que foi introduzido esse parágrafo 3º pelo Estatuto do Idoso, né, não se aplica a escusa absolutória. Deveria ter a Lei Maria da Penha, se o legislador quisesse, tem inserido também os casos de violência doméstica. E pelo princípio da legalidade, né, e da máxima determinação dos tipos penais, eu não posso fazer uma interpretação e malamparte para prejudicar o réu, dizendo que não incidia a escusa absolutória. Então, o que é que a gente tem hoje? A doutrina majoritária, professor Renato Brasileiro, professor Rogério Sanches, e a maioria da doutrina entende que cabe escusa absolutória envolvendo crime patrimonial sem violência de grave ameaça contra a mulher, quando ali existe a relação entre cônjuges. Beleza? Cônjuge, ascendente, irmão, cônjuge, descendente e ascendente ou irmão. Beleza? E existe uma corrente minoritária que diz que não cabe a escusa absolutória e, no caso, estaria configurado o crime. Então, fica atento com essa violência patrimonial, porque eu posso aplicar a Lei Maria da Penha, ainda que não se tenha, no caso concreto, uma conduta tipificada como crime no Código Penal ou numa lei penal especial qualquer. Tranquilo? Vamos avançar. Trouxe aqui um quadrozinho, ó, falando da violência física, violência psicológica, violência sexual, para vocês
dar uma olhada. A violência moral, cuidado, pessoal, porque na violência moral, nas questões, veja, como eu já falei, ó, tá lá os crimes contra a honra, os crimes 138, 139, 140, porém aplicado no âmbito da violência doméstica familiar, muito destacando que essa seria a única hipótese, pela própria definição, pressupõe a prática de crime. Tranquilo, pessoal? Então, ó, consiste na conduta ofensiva à honra da vítima, tendo em vista que refere-se a ela, o legislador elencou os crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. Então, fica atento, porque eles colocam o crime e dizem que é violência psicológica. Como está envolvendo a honra, é crime contra a honra, a gente acha que é violência psicológica, mas não é violência psicológica, é violência moral. Beleza? Outro ponto aqui, ó, que também eles costumam brincar, é da violência sexual com a violência física. Eles colocam ali que houve estupro, houve algum tipo de violência, e a gente acha que é violência física, mas não é violência física, é violência sexual. E é muita questão nesse sentido, beleza? Fica atento. Aqui a gente fala sobre o sujeito passivo, que tem que ser necessariamente mulher, a gente já falou sobre isso, né? Mulher. Aí eu vou colocar aqui, ó, só para vocês ficarem atentos. Ficar aqui atento. Aqui é um conceito jurídico, não é isso? Porque se fosse conceito biológico, a gente só protegeria a mulher. Beleza? Esse conceito jurídico a gente vai achar onde? Na doutrina barra jurisprudência. Beleza? Porque o conceito jurídico, eu vou abarcar aqui também aqui o trans e o travesti. Inclusive, para esses dois sujeitos aqui, ó, eu vou aqui, ó, eles cumprirão pena no regime, no presídio feminino. Salvo se ele mesmo quiser cumprir num presídio masculino, beleza? E depende de transgenitalização, e depende de tratamento hormonal e também depende de efetiva mudança de nome no registro civil, beleza? E se ele quiser mudar o nome no registro civil, basta uma declaração de vontade, beleza? Seria a proteção aí do gênero social. Esse gênero social é a forma como eles se apresentam perante a sociedade, beleza? Exatamente, Ari, eu vi uma reportagem no Conjur, no site, dizendo que a Lei Maria da Penha protege mulher transgênero e homem gay. Isso. A gente tem evoluído como sociedade, né? Inicialmente, não se admitia na jurisprudência. Mas, à medida que a gente foi... É tanta modificação. Quando a gente viu lá no primeiro encontro, a gente começou a tratar daquelas modificações que foram feitas na Lei Maria da Penha. Perceba quanto tem doutrinador que fala assim, ó, pode desfazer essa Lei Maria da Penha e fazer outra, porque de tanta modificação que ela já sofreu, né? A gente viu que foi em torno de 5 modificações, 5 leis que foi objeto de modificação, porque o legislador ali acompanhando a evolução da sociedade, né? Isso, de certa forma, é bom. Por que é bom? Porque, de certa forma, a gente está ali evoluindo como sociedade e a jurisprudência evoluindo. Porque, pessoal, quando a gente opera, né, você está ali lidando com o direito diuturnamente, a gente tem decisões, tanto jurisprudenciais como decisões ali de âmbito de denúncia na parte do Ministério Público, diante de autuações em flagrante delito, de situações que a gente chega a imaginar estar vivendo no mundo medieval. Um amigo, mesmo hoje, mandou uma reportagem para mim e o sujeito ele estava sendo denunciado por estar furtando lixo de um supermercado, era mais ou menos assim. E a defesa do defensor público foi dizer, meu amigo, se você está querendo criminalizar uma conduta miserável dessa aqui, eu não tenho nem o que dizer mais. Se o próprio boletim de ocorrência da Polícia Militar, que narrava os fatos, né, dizendo que sujeitos estavam ali no lixo, procurando comida, né, e o Ministério Público estava denunciando, ele não mais tinha o que dizer.
infelizmente, a gente ainda se depara com esse tipo de decisão. O próprio professor Renato Brasileiro, ele cita na aula dele um trecho de uma sentença em que o juiz ele solta expressões que, né, só vivendo no mundo medieval mesmo para você ter uma mentalidade, com todo o respeito à decisão judicial, com todo o respeito às denúncias que se tem por aí no mundo jurídico, mas na sociedade que a gente tem hoje, né, numa sociedade que a gente pretende ter no futuro, não tem mais espaço para isso, não. A gente tem que evoluir como sociedade. Vamos lá. Dessa forma, temos que a relação ao sujeito passivo da violência doméstica familiar há uma existe de uma qualidade especial, ser mulher. Portanto, revela-se inviável a aplicação da Lei Maria da Penha nas hipóteses de violência contra o homem, mesmo quando originadas no ambiente familiar ou ali no ambiente de uma relação de parentesco, beleza? Presunção absoluta de vulnerabilidade, presunção relativa de vulnerabilidade, já expliquei para vocês, né? Se o sujeito ativo é homem, a presunção é absoluta, se o sujeito ativo é mulher, a presunção é relativa. Tranquilo? Vou avançando. Delito contra a honra envolvendo irmãs não configura hipótese de incidência da Lei 11.300. Tem como objeto a mulher numa perspectiva de gênero e condições de insuficiência e superioridade física e econômica. Lembra lá, como eu falei? Fica atento aos conceitos. Porque eu falei que se uma lei, no caso concreto, uma agressão de uma irmã contra outra, eu tenho que ver se tem lá, no caso concreto, porque admite prova no sentido contrário. Se tem uma inferioridade física, se tem uma vulnerabilidade econômica para incidir a Lei Maria da Penha, beleza? Aí eu trouxe a jurisprudência aqui, ó, uma jurisprudência bem antiga, de 2008, mas diz assim, em suma: havendo apenas desavenças e ofensas entre irmãs, não há qualquer motivação de gênero ou situação de vulnerabilidade que caracteriza a situação de relação íntima que possa causar violência doméstica ou familiar contra a mulher. O STJ, veja, briga de irmãs e não chegar lá no STJ, né? Mas o STJ refutando a ideia de incidência da Lei Maria da Penha, porque no caso concreto não existia vulnerabilidade, beleza? Aí eu trouxe aqui um quadrinho para vocês dar uma sacada depois, ó, briga entre irmãs, teve jurisprudência nesse sentido, né? Entre mãe e filha, entre cunhados, entre ex-namorados, entre relações conjugal, agressão entre ambos os genitores, genro contra a sogra, ou seja, nessas relações aqui, tem que se observar no caso concreto se tem uma vulnerabilidade, né? Física, econômica, social, beleza? Para incidir a Lei Maria da Penha. Homem como vítima de violência doméstica familiar, porém, sem a possibilidade de aplicação da Lei Maria da Penha. Falei também para vocês. Ó, pessoal, cuidado que isso aqui tem uma incidência gigantesca. O parágrafo 9º do 129, ele traz a tipificação do crime de lesão corporal no âmbito familiar. O que quer dizer isso aqui? Isso aqui, pessoal, possa ser que eu tenha um sujeito homem, né? E essa agressão, ela ocorra no âmbito familiar. O homem é a vítima. Eu não aplico a Lei Maria da Penha. O homem não é vítima, não se aplica a Lei Maria da Penha. Mas eu vou aplicar aqui, ó, o 129, parágrafo 9º, que é essa lesão corporal cometida no contexto da violência doméstica. Beleza? E aqui é caso de flagrante delito. Beleza? Será lavrado flagrante. Se tiver situação de flagrante, será lavrado flagrante delito e arbitrada a fiança. Tranquilo? Aqui entende que a Lei Maria da Penha seja aplicada ao homem em caso de violência doméstica, principalmente no tocante às relações homoafetivas. Mas, por hora, essa linha é uma posição minoritária. Por que minoritária, pessoal? Porque aqui, ó, se eu tenho relação homoafetiva, tanto entre homens, né? Eu não aplico a Lei Maria da Penha. Por que eu não aplico a Lei Maria da Penha? Eu posso aplicar se houver
No caso concreto, aqueles casos do transexual ou do travesti, beleza? Mas possa ser que nessa relação afetiva não tenha vulnerabilidade, beleza? Não tenha vulnerabilidade. Então, aí eu não aplico a Lei Maria da Penha, beleza? E outro ponto também aqui, que a gente tem que analisar o caso concreto, porque nessas relações homoafetivas femininas, né? Nessas relações homoafetivas femininas, aí sim eu aplico a Lei Maria da Penha. Por que aí eu aplico a Lei Maria da Penha? Porque nesse caso concreto aqui, eu tenho uma mulher como vítima, como vítima da Lei Maria da Penha, beleza? E nesse caso, tendo mulher, a presunção ali de que possa ser que tenha uma vulnerabilidade